E até agora, a iluminação cênica da Ponte Hercílio-Luz não saiu do papel. Essa é outra história, é competência Estado, né? Quem passa por lá, principalmente à noite, sente que falta alguma coisa, tá? Aquela iluminação, ela é linda por si só, mas a cênica, que está todo mundo na expectativa, bem iluminada, ainda nada. A gente foi descobrir o que está acontecendo de fato. Essa espera já passa de 24 meses. Ela é patrimônio, mais do que uma ligação entre ilha e continente. É monumento histórico, é tombada por lei, é história preservada. Uma estrutura que ficou fechada por quase 30 anos, mas que hoje está novamente sendo utilizada por veículos, pedestres, ciclistas, no dia a dia da cidade e no roteiro dos turistas, mas que ainda espera pela iluminação completa. Após a reinauguração da ponte, no final de 2019, a expectativa é que a iluminação cênica estivesse funcionando em maio de 2020, prazo que foi estendido para novembro por conta da pandemia e de furtos na fiação elétrica, mas que também não foi cumprido. Inclusive, o contrato com a empresa que faria a instalação da iluminação foi rompido em março do ano passado. O governo do estado decidiu pelo rompimento porque os equipamentos apresentados pela empresa não cumpriram com requisitos do contrato. Em setembro do ano passado, o secretário de Infraestrutura de Santa Catarina falou no Balanço Geral sobre esse cancelamento. O que aconteceu foi que a empresa que estava a executar os trabalhos não estava entregando aquilo que contratualmente, no nosso entender, deveria ser entregue ou estava sendo pago, razão pela qual nós rescindimos o contrato. Foi uma medida dura, não foi uma medida feliz. Nós não desejávamos fazer isso, mas tínhamos que fazer. E explicou como deve ser essa iluminação cênica. Ela não é uma luminária que a gente encontra no mercado. Ela tem que ser produzida especialmente para esse fim. E pelas características luminotécnicas e elétricas dela, as luminárias elas precisam ser elaboradas para aquele fim efetivamente. Então, nós estamos finalizando as especificações e os quantitativos, e a gente pretende, sim, aí, até no máximo outubro, lançar a nova licitação da iluminação cênica. A ideia é que a iluminação seja integralmente em tecnologia LED RGB, padrão para esse tipo de obra. Os equipamentos serão instalados por toda a estrutura. Nas torres, as luminárias e projetores irão enfatizar os detalhes estruturais e o pórtico. Ao longo da ponte, outras lâmpadas irão realçar o contorno da Velha Senhora, reproduzindo o efeito da antiga iluminação, antes da restauração, mas com tecnologia moderna. Uma proposta muito aguardada para que este cartão postal seja também ponto turístico, não só de dia, mas também à noite. O aspecto estético no turismo é muito importante e a gente pode pensar em todos os grandes monumentos, as grandes obras, os atrativos turísticos principais no mundo inteiro, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, tem uma iluminação cênica adequada, bonita, que chama a atenção não só dos turistas, mas também dos moradores. Então, certamente, essa perspectiva de termos a iluminação cênica nos deixa com um gostinho na boca de expectativa para que a gente possa ter o quanto antes esse complemento desse atrativo. Expectativa compartilhada também por quem acompanha de perto toda a história da Hercílio-Luz. O presidente do Floripa Amanhã reforça que o processo de escolha de uma empresa para fazer essa iluminação cênica não é tarefa fácil, pois realmente precisa ser um serviço de qualidade. Tem que ser uma iluminação que não se sobrepõe à ponte, mas que também não seja tão simples, né? O monumento exige uma iluminação bastante adequada, né? E que dê visibilidade deste monumento durante a noite. O processo de escolha, eu tenho prática nisso, é muito difícil, exige muita competência, porque não basta o menor preço para nós termos uma boa iluminação, né? É necessário que seja uma empresa competente, né? E tomara que a nova licitação tenha o sucesso e não seja frustrada como a anterior, né? Segundo a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, o processo para lançamento do edital de licitação para iluminação cênica está em trâmite administrativo e deve ser lançado até o final do mês de abril. Quem mora no entorno da ponte
acredita que a iluminação irá valorizar ainda mais a região. Nós esperamos com ansiedade que este principal ponto turístico de Florianópolis e Santa Catarina receba tão esperada iluminação. Essa iluminação cênica já tão decantada, e ainda estamos a ver navios que já passaram por baixo da ponte, com águas vão rolar, e esperamos que isso aconteça antes de comemorarmos o centenário da ponte. Um dos cartões postais mais famosos de Florianópolis, o ponto turístico fora da temporada de verão mais visitado da capital. Uma ponte imponente que vai completar 96 anos, mas que à noite tem somente a pista iluminada. Toda a beleza da sua estrutura de ferro está apagada, esperando para novamente ser a majestosa Hercílio Luz, com muita luz. Verdade. E ontem à noite, um telespectador do BG flagrou, mais uma vez, a ponte às escuras, sem nenhuma iluminação funcional, né? Aquelas que estão operando agora. Nessa manhã, nós então entramos em contato outra vez com a Secretaria de Infraestrutura, que explicou que a ponte está com iluminação funcional sendo ligada apenas às 7 da noite. Por isso, antes disso, ela fica um período no escuro. Nós questionamos se há previsão para acendimento mais cedo ou coisa do gênero, mas até este momento não houve resposta. Traz uma reflexão interessante, né? A ponte Hercílio Luz, porque eu acho, talvez você concorde, talvez não, que ela nos conecta com pedaços, com partes importantes da nossa história, inclusive política. Fatos esses que foram determinantes, por exemplo, para a vinda da capital catarinense para a ilha de Santa Catarina. Isso nos leva, de repente, a raciocinar que talvez fatos como esse são mais importantes de serem sanados, porque eles aquecem e elevam o espírito cidadão. Talvez esse pensamento, essa reflexão, precise estar mais presente no governo. E coisa semelhante em nível maior, né, está ali paralelo com o dia de hoje, 22 de abril. Em teoria, descobrimento do Brasil, sem desconsiderar que em 1498 houve outras naus que circularam na linha de Tordesilhas e identificaram terras por aqui. Mas oficialmente, descobrimento 22 de abril de 1500. Onde estão as comemorações e os feriados nacionais? Aí o Brasil assinala legalmente pelo Congresso Nacional Tiradentes como feriado, um dos mais controversos da história, onde não há comprovação documental como 1500. Mesma coisa aqui em menor proporção. Talvez a reflexão política sobre isso seja necessário também para as casas legislativas.